Salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola 2021, tudo bem com vocês? Seus doidos, seus malucos, seus doentes por Cartola! Eba! Eu também sou mais um louco, um maluco doente por Cartola. Ô, Cartola doido, velho de guerra, que tira até o último fio de cabelo do dedão do pé, hein? Mas a gente é apaixonado, né, galera? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão bem? Estão com saúde? O mais importante, né? O resto a gente corre atrás. Galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas e análise para tiro curto. Então você que gosta de jogar suas ligas, quer fechar a casinha, quer ver os pontos cruciais para essa próxima rodada, fica ligadinho no nosso vídeo aqui, nos nossos conteúdos do Boleiro, que a gente sempre tentando trazer aqui bons conteúdos e tentar sempre ajudar a família Boleiros, tá bom? Antes de começar, como sempre venho pedindo para vocês, seus doidos, seus malucos, você ainda que não nos conhece, meu amigo, o YouTube te notificou sem querer e apareceu esse cara aqui. Gente, dá uma força pra nós, link vermelhinho aqui embaixo, te inscreva aí, não te custa nada, ative o sininho de notificação pra você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos e claro, tá vendo o like aí, o dedinho pra cima? Clica nele, mete esse dedão maluco no like, dá um like pra gente, vamos fortalecer. Galera, eu fico muito chateado, a gente tem quase 5 mil inscritos, poucas visualizações, poucos likes, então galera, não te custa nada deixar um like, não só pro meu canal, mas pra qualquer canal. A gente tenta trabalhar, viver de YouTube, então a gente faz com maior carinho o nosso trabalho, então não te custa nada deixar um like pra nós, tá bom? Fortalece o nosso canal, tá bom? E não vai te custar nada, não vai cair teu dedo, é de graça, fechou? Tamo junto? Então, sem muita enrolação, vamos passar aqui pros confrontos da 21ª rodada do Cartola, tá? Falando-se de tiro curto, eu já fiz algumas análises, inclusive já postei nos nossos grupos de assessoria, tá? Inclusive você que quer uma assessoria barata, simples, objetiva e prática, tá aqui, eu vou deixar na tela, nosso Boleiros States, isso mesmo, temos um grupo fechado no WhatsApp, com cheio de dicas, pontuações, scouts, análise de tudo que você precisar para você estudar. É muito simples e objetivo, tá? Somente por R$ 4,99 por mês. Isso dá menos de 17 centavos por dia, galera. É muito barato, é um investimento que vale a pena. Você, de um certo jeito, ajuda o nosso canal e também a gente consegue te ajudar, tá bom? Vamos fazer essa parceria. Qualquer dúvida, quer saber um pouquinho mais? Tem aqui embaixo nos comentários não, perdoe-me, aqui embaixo no links tem o nosso número de WhatsApp, é só você entrar em contato com a gente que eu terei o grande prazer em atender e também te explicar um pouquinho sobre mais. Voltando então para as nossas análises aqui. Galera, eu coloquei alguns jogos aqui, tá, em perigo, outros jogos que eu vejo bastante probabilidades. Lógico, no papel, né, tudo é mais provável, né, mas pelo que todos os estudos indicam, e vou trazer aqui para vocês, tá? Acho super bacana. Vamos lá. O jogo do Palmeiras e Chapecoense é muito favorável para o Palmeiras. Eu já vou explicar o porquê, tá? Atlético Mineiro e Sport também, tá? Uma aposta no Cuiabá, no jogo do Cuiabá e Fluminense é muito válido. Flamengo e Grêmio, até porque o Grêmio vem de algumas derrotas consecutivas pro Flamengo, então eu acho válido fazer essa aposta, tá bom? Há alguns jogos, né, aí, Atlético Paranaense e Juventude, Bahia e Bragantino, Ceará Santos, Inter Fortaleza, São Paulo e Goianiense, Corinthians e América, né, que são jogos que dá para se apostar, tá? Mas com menos probabilidades de chance. Mas é o seguinte, o que eu posso dizer aqui para vocês, tá? Esses 3 primeiros jogos eu vejo com bons olhos para fecharmos a casinha do nosso tiro curto. Tá? Vou explicar a tendência, tá? Aí eu coloco para vocês 2 jogos medianos, tá? Medianos, que seria entre Bahia e Bragantino e Corinthians e América. Esse jogo tem uma tendência de ser um jogo bem truncado para ambas as equipes e que também tem a tendência de pontuações principalmente para jogadores de meio de campo e atacante, ok? Aí tem 2 jogos que é para você. É assim, ou vai ser 20 ou 120, 8 ou 80, tá? Que eu acho que dá pra fazer uma aposta fora da curva. Vocês vão me chamar de louco, mas é bom a gente fazer algumas apostas, porque eu sei que tem muitos de vocês que tem vários times. Então eu acho que vocês podem sair um pouco da rotina, né? Sair um pouco da mesmice. Vamos lá. Esse confronto, tá? Entre o Sport e América e o Atlético Mineiro, tá? De olho no Sport. É doideira? É. Mas há alguns resultados que mostram que pode dar ao contrário aí, tá? Então, fiquem de olho. Outro confronto aqui, tá? É entre o Internacional e o Fortaleza, beleza? Fiquem de olho no Fortaleza, por mais que o Inter vá jogar em casa. Fortaleza vem de um jogo muito bom, demonstrou aquele futebol que nós estamos acostumados dos últimos, pode colocar aí, 6, 7 jogos atrás, tá? Então vale fazer essa pegada em cima do Fortaleza também, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados hiper interessantes que pode ajudar vocês. Bora com o boleiro. Voltando aqui, galera, por que eu falei de alguns confrontos? Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês entre Chapecoense e o Palmeiras, tá?
Se nós pegarmos aí, né, entre confronto, histórico do confronto, né, tem um leve favoritismo para a Chapecoense. Só que você tem que analisar o seguinte: esse ano a Chapecoense não vem de bons resultados. Teve uma boa vitória na última rodada sobre o Bragantino fora de casa, mas que ainda não é algo de nos surpreender, tá? Então é o seguinte: se você pegar e analisar os últimos 5 confrontos da Chapecoense em casa, a Chapecoense sofreu gols em todas as partidas, tá? Se você somar aí, são 5, 6, 7, são 8 gols dentro de casa, nos últimos 5 confrontos em casa, tá? Então, você olhando por esse lado, é uma defesa bastante vazada. E você vê que marcou poucos gols, somente 4. Isso dá um número menor do que 1 gol por rodada, tá? Se nós pegarmos o Palmeiras, fora de casa, pelo menos aí, né, nos últimos, né, pode colocar 5 jogos, tá? Entre 5 jogos, o Palmeiras, né, sofreu pouquíssimos gols em 4 jogos, tá? Sofreu somente aí 2 gols, tá? É muito pouco. Então, visando por esse lado, por ver que em casa a Chapecoense tem uma grande dificuldade em fazer gols e que a zaga do Palmeiras fora de casa é uma zaga que traz um pouco de tranquilidade para nós, dá sim para pensar em fechar a casinha de tiro curto com o time do Palmeiras. Inclusive, eu acho que também dá para mesclar com outros times que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, mostrando para vocês por este lado, acho muito válido apostarmos na zaga do Palmeiras, tá? Não sou muito fã do ataque do Palmeiras, mas para este confronto, vendo que a Chapecoense sofre em todos os jogos em casa gols, tá? O meio de campo do Palmeiras é muito forte para essa rodada, tá bom? Vamos voltar aqui. O outro jogo que me chama muito a atenção, que eu quero mostrar para vocês, é exatamente do Atlético Mineiro e o Sport, tá? O favoritismo do histórico é pro lado do Atlético Mineiro, né? Que são 4 vitórias para 2 vitórias somente do Sport. Nos 5 últimos confrontos do Atlético Mineiro jogando em casa, tá? Vamos lá. O Atlético sofreu somente 1 gol. 1 gol. Então, visando este lado, né, há uma tendência muito boa de nós apostarmos também e fecharmos a casinha do Atlético Mineiro, tá? E olha outra coisa, continuando na defesa. Olha o Sport nos últimos 5 jogos. Fez 3 gols, tá? Não é tão bom assim. Não é. Inclusive, se você pegar nos últimos 4 confrontos, dentro e fora, né, Chapecoense vem de maus resultados. O Sport vem de maus resultados. E fora de casa, tá? Pelo menos aí nos últimos 2 jogos, o Sport saiu sem nada. Vamos pegar nos últimos 4 confrontos gerais, né? O Sport, né, só fez nenhum gol. Nenhum gol, né? Jogos perdeu, empatou e não fez gol. Então, levando-se a crer que a zaga do Atlético Mineiro é uma excelente aposta. Então você pode quadriplicar, né, ou montar um quinteto, ou até mesmo fazer uma mescla com o time do Palmeiras, que para mim nesta rodada são as zagas mais seguras. Tá? Já a questão do ataque, olha só, nos últimos confrontos o Atlético não fez somente gol contra o Grêmio, que foi na rodada 19, foi de 0-0. Que foi a rodada, na verdade, até me perdoa, foi a rodada que não valeu, tá? Agora, nas que participou, 2-0 no Palmeiras, 2-0 no Furacão, 3-0 no Bahia e 2-1 no Flamengo. Então você vê que a média de gols em casa do Atlético é muito alta. Então a tendência também de nós apostarmos em jogadores ofensivos do Atlético é excelente, principalmente no meio de campo, naquele jogador, né, de observação de segundo linha, que é o Zaratio, tá? Fiquem de olho nele. Eu até prefiro ele do que o próprio Nacho. Ele vem muito mais participativo, errando menos lances do que o Nacho. Então, olha como esse confronto está pendendo muito bom pro lado do Atlético. Beleza? Vamos olhar aqui o histórico do Flamengo, que no papel seria um confronto muito bacana, tá? A gente vê o Flamengo passando o carro em cima de todo mundo, no Brasileirão, na Copa do Brasil, Libertadores, né? E tudo mais. Nos últimos jogos em casa, né? O Flamengo, na rodada 16, 15, 13, 11, né? O Flamengo venceu, né, as 3, e aí teve aquele tropeço, né, que perdeu para o Inter de 4, né? Mas nos outros jogos você vê que marcou 2, marcou 5, marcou 2, então tem uma média alta de sofrer gols. Tirando a goleada que o Inter fez contra o Flamengo sofreu pouquíssimos gols em casa, tá? Eu não sou muito fã da zaga do Flamengo, tá? Mas pelo lado estatístico, vale fazer uma aposta. Vamos dar uma olhadinha comigo aqui nos jogos do Grêmio fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio só marcou 2 gols. É muito pouco. E sofreu
e sofreu 5. É uma média de 1 gol por rodada. Então é o seguinte, a tendência de apostar nos jogadores de linha de frente do Flamengo é uma boa e também, tá, na parte defensiva. Só que eu chamo a atenção para alguns jogadores do Grêmio, tá? Vidia Sante, né? Goleiro Chapecó e lateral direito Wanderson são jogadores fora da casinha e que vale muito a pena você colocar em um dos seus times de tiro curto. Beleza? Por quê? O Flamengo é um time que finaliza bastante e o goleiro Chapecó tem uma grande tendência em pontuar mesmo sem SG. Assim como o lateral Wanderson é um cara que pontua mesmo sem SG. Né? Vidia Sante, um cara que tem bons desarmes no meio de campo. Tá? E se fosse para fazer uma aposta arriscada, no Borja. Beleza? Chamando a atenção que eu falei para vocês no confronto do Cuiabá e o Fluminense. Tá? Vamos lá. Nos últimos 5 jogos em casa, o Cuiabá só perdeu um jogo. Nos últimos 4 jogos, não perdeu. Vem de vitória e vem de empate. E em todos os jogos o Cuiabá marcou gols. Tá? Em todos os jogos. 2 jogos foram de 2 e os restos foram de um gol. Então é um time muito ofensivo, um time que joga recuado, mas sabendo trabalhar a bola, mesmo ali na última linha defensiva pro meio de campo, e que sabe contra-atacar. E que vai enfrentar um Fluminense que tem uma zaga muito lenta. E que com essa zaga lenta tem a tendência, a defesa do Fluminense, fazer algumas faltas e quem sabe até uma penalidade. Em alguns jogos foi exatamente o que ocorreu. Tá? Essa para mim é uma aposta fora da curva. Eu sei que muita gente talvez vá no Fluminense. Pode dar certo, galera. Tá? Mas estou falando pelo lado estatístico. Quero mostrar para vocês os últimos confrontos do Fluminense fora de casa. Né? O Fluminense venceu, né, da Chapecoense, mas tomou gol. Tomou uma goleada do Inter, perdeu pro América, perdeu pro Palmeiras e tomou um gol, né, do Sport. Então você vê que é um time que sofre muitos gols. Tá? Foram 8 gols nas últimas 5 rodadas fora de casa. Então você, olhando por esse lado estatístico, a gente vê que apostar no meio de campo, num ponta ou num ataque do Cuiabá para esta rodada também é uma boa. Né? Mas também tem pelo outro lado. Esse confronto é um confronto que eu não fecharia a casinha para ambas as equipes. Mas sim, eu focaria em jogadores de linha de frente. Beleza? Outro confronto aqui que eu chamei a atenção foi da questão do Corinthians e o América Mineiro. Né? O Corinthians provavelmente virá com um time muito forte, muito bem montado, né? Provavelmente o William jogará, então vai vir muito forte. Só que nos últimos confrontos, o Corinthians tem deixado a desejar, né? Principalmente após sofrer um gol. Um time que se recua bastante, principalmente falando, né? O lado que se mais está utilizando do Corinthians é o lado esquerdo, por onde está passando o Roger Guedes, só que há uma grande dificuldade, porque o Roger Guedes está fazendo 2 funções, o ataque e defesa. Por quê? Porque o Fábio Santos não está ajudando, o Fábio Santos não está subindo, não vem jogando bem. E isso atrapalha um pouco, porque se o Fábio Santos subisse, começasse a trabalhar como um ala, deixaria muito mais espaço para o Roger Guedes trabalhar. Tá? Mas talvez tendo o William, né, Gabriel ali como primeiro volante, né, o próprio Giovani, né, cara, há uma grande possibilidade do Corinthians fechar aquele meio de campo. Por quê? O Corinthians está bem fechadinho no meio de campo, então ele está levando a tendência do time adversário jogar pelas pontas. E isso é o que o América faz. O América joga muito mais pelas pontas do que pelo meio de campo. É um confronto bem engraçado. Aqui para mim pode dar resultado para ambas as equipes. Tá? Você vendo aí comigo os últimos 5 jogos do Corinthians em casa, né, não é bom. O Corinthians só teve aí, né, uma vitória, que foi em cima do Ceará. Empatou com o Juventude, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético e empatou com o Inter. E em todos os jogos sofreu gols. Então tome um pouco de cuidado. Tá? Já o América, fora de casa, não tem tão grandes resultados. Só que em 5 jogos marcou 3 gols. Não é ruim. Tá? No último contra o São Paulo, fora, né, que não teve esse jogo, só perdeu lá atrás de 4-0 pro Fortaleza, que foi lá na rodada 10. Agora, se eu pegar os últimos 5, 6 jogos do América, isso dentro e fora, você vê que o América vem de bons resultados. 2-0 no Atlético Paranaense, né, 2-0 no Ceará. Então, assim, o América tá jogando um ajustadinho. Então, para esse confronto, eu acho muito válido não só vocês apostarem no meio de campo e ataque do Corinthians, mas preste atenção em 2 jogadores de linha de frente do América, Ademir, né, e também o Fabrício. E tem mais um também
que pode pousar aí também, que é super bacana, tá? Não confio muito no goleiro do América, mas por outro lado, mesmo que o nosso querido Cássio sofra gol, né, o América é um time que vem finalizando bastante. E o Cássio, em alguns jogos, né, pode colocar no mínimo nos últimos 4 jogos, mesmo sem SG, o Cássio fez 3, 4, 5 pontos. Então o Cássio, para mim, para esta rodada, também é muito interessante. Tá? Então fiquem de olho nisso aí, que eu acho muito vantajoso. Agora o seguinte, eu vou falar para vocês o seguinte, né? Os outros confrontos, é viável apostar? Claro que é, mas tomem cuidado, que são jogos meio arriscados. Talvez ali, né, entre o jogo do Ceará e Santos, é um confronto que tem uma tendência muito grande de sair num 0-0, né? A tendência do Bahia fazer gol no Bragantino é grande, né? A tendência do Fortaleza jogar muito bem em cima do Fluminense é grande. A tendência do jogo entre o São Paulo e o Atlético Goianiense de sair um empate 0-0 também é muito grande, tá? Então, tem alguns jogos realmente que dá pra gente apostar, tá? Beleza? O que eu quero passar pra vocês? Galera, como eu falei no início, fechar a casinha com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, é quase 100% válido, tá? Aí numa aposta ali possível no time do Ceará, fora da curva, no Fortaleza, tá? E no jogo entre o São Paulo e o Atlético Goianiense, que é um jogo muito feio, pra mim, ao meu ver. Né? O São Paulo precisa vencer, agora que não tem mais nenhuma competição. Ele tem que pensar em não cair pra segunda divisão, então ele vai pra cima. E o Atlético Goianiense, a gente sabe que é um time que não tem marcado tantos gols, tá? E o São Paulo precisa trazer essa vitória pra casa, tá? Então fique de olho nisso aí, tá? Eu quero mostrar algumas outras estatísticas aqui pra vocês. Bora lá. Eu quero deixar aqui pra vocês o meu palpitômetro, tá? Que eu acho bastante interessante, tá? Eu coloquei, então, vitória pro Palmeiras de 2-0, Atlético Paranaense e Juventude 1-1, Atlético Mineiro 2-0 no Sport, Bahia e Bragantino 2-1 pro Bragantino, 1-1 entre Ceará e Santos, entre o jogo do Inter e Fortaleza, 2-1 para o Fortaleza, 1-0 para o São Paulo em cima do Atlético Goianiense, 2-1 para o Corinthians, 3-1 para o Flamengo em cima do Grêmio e 2-1 para o Cuiabá, que é a minha aposta. E vou dar algumas indicações aqui para vocês de jogadores, tá bom? Bora com o goleiro. Então vamos lá. Algumas dicas que eu vou deixar aqui para vocês de goleiro, tá? Viáveis. O Everson do Atlético Mineiro, João Paulo do Santos, Diego Alves do Flamengo, Everton do Palmeiras e Cássio do Corinthians. 2 apostas, Chapecó e Thiago Volpe, tá bom? Vamos para os laterais. Saravia do Inter, Isla, Arana, Piquerez do Palmeiras e o Eric do Atlético Paranaense. Por quê? Porque ele vem jogando, né, como um meio campista mais pelo lado direito, então a tendência dele fazer bons desarmes é muito boa, tá? 3 apostas. Wanderson do Grêmio, Reinaldo do São Paulo e Paulo Henrique do Juventude. Fica de olho nesse cara, muito bom jogador, tá? Vamos aí passar para os meio-campistas, tá? William, Andréas Pereira, Terans, Rafael Veiga e Zaratio. São indicações boas para essa rodada. Já como aposta, Ederson, Lucas Mugni do Bahia, Wagner do Juventude, Vidia Sante do Grêmio e Rafael Gava do Cuiabá. Bom jogador, fica de olho, tá? Zagueiros, deixei 5 dicas boas para vocês aí. Bruno Mendes do Inter, João Vitor, Arão, Luan do Palmeiras e Fabrício Bruno. Por que esses 5 zagueiros? Porque são 5 zagueiros com uma tendência enorme de, mesmo perdendo o SG, fazer desarme. Então sair com 3, 4 pontos é bastante grande, tá? Apostas. Nathan Silva do Atlético Mineiro, Thiago Heleno do Atlético Paranaense e Lucas Cal da Chapecoense, tá? É muito válido, tá bom? Fechando a casinha aí com os atacantes. Roger Guedes do Corinthians, Gabigol, Hulk, Ricardo Bueno do Juventude e o Robson do Fortaleza. Ele precisa mitar. Aposta. Roda Gega do Bahia, Marinho, Fabrício do América, Léo Batistão do Santos e o Luciano do São Paulo. Beleza, galera? Pra gente finalizar nossas estatísticas, que eu acho bastante interessante, tá? Trazendo aqui análise de arbitragem para vocês, confrontos que tem, em cima dos meus estudos, uma grande tendência de pênaltis. Então isso é bacana você visualizar para que você possa colocar um jogador batedor de pênalti e, lógico, sair com a pontuação, tá? Então, o confronto entre o Atlético Mineiro e o Sport tem uma tendência muito grande de penalidade, tá? O confronto entre Bahia e Bragantino também é um bom jogo de se apostar pensando no pênalti. Beleza? O confronto entre São Paulo e Atlético Goianiense, tá? O confronto do Corinthians, o América, beleza? O jogo do Cuiabá e Fluminense também tem uma boa tendência de pênaltis, tá? Então, esses confrontos aqui, bacana da gente se apostar. Tem a questão da média do cartão amarelo, que eu coloquei aí, e vermelho, que é para vocês analisarem
principalmente aqueles jogadores que têm muito tendência em tomar amarelo. Então tomem cuidado, principalmente nos jogos entre Bahia e Bragantino, São Paulo, Atlético Goianiense, Corinthians e América e Cuiabá e Fluminense. Esses jogos têm uma tendência grande de cartão e também há alguns jogadores que gostam de cometer falta e levar aquele cartãozinho amarelo, que é ruim para nós, né? A gente perde bastante pontuação com isso, tá? Então, finalizando aqui, falei tudo para vocês, quais melhores zagas fechar, que casinha fechar, o porquê fechar, quais melhores meio e ataque, tá? Indiquei alguns jogadores para vocês, então eu vou passar como ficou nosso time montado para a rodada de número 21. Bora lá. Então, pra gente finalizar, vamos mostrar aqui para vocês como ficou nosso time montadinho, tá bom? Galera, eu vou de 3-5-2. Eu quero aproveitar bastante o meio de campo. Acho que tem bons jogadores para nos trazer pontuações bacanas, tá? Então, assim, como eu já expliquei, né, vocês vão entender o modo que eu fechei. João Paulo, do Santos no gol, tem uma grande tendência em fazer defesas. Fechei o trio de defesa com 2 defensores do Atlético Mineiro e 1 do Palmeiras. No meu quinteto do meio de campo, eu vou de Terans, Zaratio, Pereira, Gava e Lucas Crispim. Aqui eu estou mesclando entre jogadores que têm a tendência de me trazer pontuação de desarme, finalização, assistência e gols, tá? Fechei minha dupla de ataque com Rodallega, acho que vai dar bom. Lembrando porque o Bragantino é um time que ambos, fora e em casa, sofre bastante gols, tá? E vou fazer minha aposta no Ricardo Bueno. Por quê, galera? Porque pelas as nossas análises de estatísticas, né, o Juventude hoje é um dos times que mais trabalham finalizações por cima, né? Então, escanteios, cruzamentos, bola parada, é um time que tem a tendência muito grande em cabeceio, tá? É o primeiro, se não me engano, o primeiro ou segundo time que mais cabeceia no campeonato. E o Ricardo Bueno, por mais que ele não é um cara tão alto, é um cara que se posiciona muito bem dentro da área, é um cara que já fez gols de cabeça e tem boas tendências de fazer um gol em cima do Atlético Paranaense, que também é um time que sofre muito na parte defensiva com bolas aéreas, tá? E o nosso professor, o Silvinho do Corinthians. Coloquei Gabriel Chapecó, Lucas Cal, o Wagner tá machucado, né, o que tá dizendo o Cartola aqui, eu acho que eu vou, alguma coisa que eu vi, provavelmente vou trocar aqui, e minha aposta no banco de Yuri Alberto no ataque, tá bom? Então é isso, galera, quis trazer aqui pra vocês alguns pontos fortes e fracos de cada equipe, de cada confronto, para que vocês possam fazer boas escolhas pro teu tiro curto pra rodada de número 21. Gostaria de agradecer imensamente pelo carinho de vocês, por ter ficado conosco até esse exato momento, aquele grande abraço, um beijo do boleiro, uma ótima semana, se cuida seus malucos do Cartola aí, fui!